Bem-vindo ao Investigação e Conhecimento, um espaço dedicado a compartilhar meus estudos com foco nas áreas científicas e financeira. No vídeo de hoje falaremos sobre química orgânica. Para ser mais específico, o que é química orgânica, que é uma disciplina que desempenha um papel crucial em todos os aspectos de nossa vida, desde a composição das roupas que usamos até a compreensão de processos bioquímicos essenciais. Por exemplo, o composto orgânico, conhecido como retinal, é responsável por nossa capacidade de converter luz visível em impulsos nervosos, permitindo então que você esteja aqui assistindo esse vídeo agora. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de compartilhar as fontes que estou utilizando para fazer esse vídeo. Como minha principal fonte de referência, estou utilizando o livro de Química Orgânica do Solomons, ilustrado na sua esquerda, e como complemento, o livro do Francis Carey, ilustrado na sua direita. Tendo dito isso, vamos ao que realmente importa. Mas então, o que é química orgânica? Química orgânica, de forma bem simples, é a disciplina que se dedica aos estudos compostos que contêm o elemento carbono. A escolha de se dedicar uma parte inteira da química a apenas um único elemento pode parecer intrigante à primeira vista, mas quando mergulhamos nas razões que tornam o carbono tão essencial, logo compreendemos sua importância fundamental. De forma resumida, podemos dizer que o carbono, um metal que possui número atômico 6 e massa atômica aproximadamente igual a 12, é o bloco de construção da vida em nosso planeta, sendo o fato dele poder servir de base para uma enorme diversidade de compostos necessários para o surgimento da vida, explicar o motivo pelo qual a natureza o escolheu como elemento essencial. E essa sua peculiaridade se deve a dois motivos principais. Em primeiro lugar, porque o carbono tem uma notável capacidade de se ligar a outros átomos de carbono, formando assim anéis e cadeias de carbono. Em segundo lugar, porque o carbono é capaz de estabelecer fortes interações com outros elementos essenciais à vida, como hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Mas então, por mais que o carbono atualmente pode ser considerado um dos elementos mais abundantes, como será que ele foi originado? Acredita-se que os elementos mais leves da tabela periódica, como hidrogênio e hélio, tenham sido forjados nos primórdios do universo, logo no início do Big Bang. Conforme o universo expandiu e esfriou, elementos mais pesados começaram a surgir. A formação dos elementos mais pesados foi possível graças à fusão de núcleos de elementos mais leves através de colisões entre eles. No caso específico do carbono, acredita-se que ele foi formado no interior das estrelas a partir de uma fusão entre três átomos de hélio. Dois átomos de hélio formando berílio, que por sua vez se fundiu com outro átomo de hélio formando carbono. Durante a vida de uma estrela, à medida que ela envelhece e consome seu suprimento de hidrogênio, ela eventualmente entra em colapso e explode uma supernova, no qual uma profusão de elementos mais pesados é espalhada pelo espaço, enriquecendo o meio interestelar. Esses elementos, incluindo o carbono, tornam-se parte da matéria-prima para a formação de planetas, incluindo a Terra. E é nesse ponto que a história cósmica do carbono se relaciona com a busca pela origem da vida. Existem evidências de que compostos orgânicos já estão presentes no espaço. Afinal, meteoritos que caíram na Terra ao longo de sua história contêm vestígios desses compostos. Um exemplo disto é o meteorito que vocês estão vendo na tela, que atingiu a Austrália em 1969, que continha uma variedade de compostos orgânicos, alguns dos quais já existiam em organismos vivos na Terra. Embora essas evidências não nos permitam afirmar categoricamente que a vida tenha surgido do espaço, elas sugerem uma possibilidade de contribuição. Uma teoria importante sobre o surgimento da vida foi proposta em 1924 por Alexander Oparin, que dizia que o surgimento das moléculas orgânicas se devia a partir de uma formação gradual de moléculas à base de carbono e uma sopa primordial, em uma terra prebiótica, que continha os elementos metano, hidrogênio, água e amônia. Essa teoria foi colocada à prova em 1952, quando os cientistas Stanley Miller e Red Urey conseguiram sintetizar aminoácidos em um experimento que simulava as condições da atmosfera primitiva da Terra. Experimento esse consistia na passagem de faíscas elétricas por uma mistura de metano, hidrogênio, água e amônia, resultando na formação de aminoácidos. Mas mesmo com todas essas descobertas, a transição de moléculas orgânicas para organismos vivos complexos continua sendo um enigma. Contudo, uma coisa é certa: os átomos de carbono em nossos corpos têm uma origem verdadeiramente estelar. Dito tudo isso, uma última coisa falta explicar, que é o momento em que se deu o desenvolvimento da ciência da química orgânica. No início do século XIX, esteve em vigor uma teoria chamada vitalismo. De acordo com essa teoria, os compostos orgânicos eram concebidos como tendo uma origem exclusivamente nos seres vivos, e a sua formação dependia de uma certa força vital que somente os organismos vivos possuíam. Em contrapartida, os compostos inorgânicos eram considerados originários de fontes não vivas, livres dessa força vital. Nesse contexto, a ideia de que cientistas poderiam sintetizar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos era considerada impossível. Até que em 1828, o químico Friedrich Wöhler realizou um experimento conseguindo sintetizar a ureia, um composto orgânico encontrado na urina, a partir da evaporação de uma solução aquosa de cianato de amônio, que é um composto inorgânico.
Essa conquista demonstrou que a síntese de compostos orgânicos era algo possível para os cientistas, dando início então ao declínio do vitalismo e desencadeando uma evolução significativa na pesquisa química, pavimentando o caminho para a disciplina que conhecemos hoje como a química orgânica. Bom, por hoje é só, pessoal. Continue conosco para acompanhar nossas futuras investigações e descobertas e não se esqueçam de dar um like se desejarem ver mais vídeos como esse. Obrigado por se juntar ao canal Investigação e Conhecimento.